Buonasera, Catuxa. Cane del governo, estou encaçando cocaína. Vou ler um trecho aqui de um livro chamado 007. 007 não, já é outras paradas. De um autor chamado Roberto Saviano, que ele é um jornalista italiano que vai falar do tráfico de cocaína. E aí eu já fiz um vídeo sobre esse livro, né? E que é a introdução do documentário sobre o PCC. E eu achei uma parte muito interessante sobre a morfina e sobre a guerra. Os Estados Unidos estavam se preparando para a guerra e antes dos canhões, antes dos projéteis, antes dos tanques, antes dos aviões e dos porta-aviões, antes dos galões e das botas, antes de tudo vem a morfina. Sem a morfina não se faz guerra. Quem lê, se esteve mal, muito mal, sabe o que é morfina. Trégua de dor. Sem morfina não se faz guerra, porque guerra é dor de ossos quebrados e de carnes laceradas antes de que se indignam com a violência. Para a indignação há tratados, passeatas, velas, piquetes. Para a carne que queima só há uma coisa, a morfina. Quem me lê talvez pertença àquela parte do mundo que ainda vive tranquila. Conhece os gritos dos hospitais, das parturientes e dos doentes, das crianças que urram e dos ossos que luxam. Mas nunca terá ouvido os urros de um homem atingido por uma bala, com os ossos arrebentados por uma metralhadora ou estilhaços de uma explosão que trespassaram-lhe, despertam o seu som sobreviventes repórteres, médicos, soldados de carreira. Se você ouviu os urros de um homem que está morrendo ou ferido no rosto, é inútil gastar seu dinheiro com psicanalistas ou são urros que você nunca esquecerá e que só a química pode atenuar, esconder. Quando escutam, todos os camaradas feridos se petrificam. Não é arrancando-lhe um braço ou metade do rosto. Esses são os urros, os únicos que a memória não esquece. A memória dos sons é lábil. Ela se liga às ações, às constatações. Mas os urros de guerra... Nada é mais antimilitarista do que o urro de um ferido de guerra. Só a morfina pode apagá-lo e deixar os outros convencidos que sairão sãos e salvos e vencerão ilesos a batalha. É isso. Tô aqui frita no 000 dessa história. Cara, o jornalista ele narra a história de Kiki no segundo capítulo ainda. Kiki era um policial corrupto que fazia a droga passar com muita facilidade do México para os Estados Unidos, né? No chamado Triângulo de Ouro. Tava ali com El Padrinho e El Mágico, né? Mas um dia Kiki foi traído numa operação e foi torturado. E aí ele narra uma história, tipo, muito sinistra de tortura, cara. Que eu fiquei... lendo isso já me tremi toda. Quando toma conta do corpo, a dor gera reações inesperadas, impensáveis. Você não diz a maior mentira esperando que possa terminar, porque tem medo de ser descoberta e de que aquela dor voltará. Se isso é possível, mais lacinante ainda. A dor faz você dizer exatamente o que o torturador quer saber. Mas a coisa mais insuportável que acontece com você, quando sente uma dor que não consegue aumentar, é a perda total de orientação psicológica.
Você se encontra caído no sangue, na urina, na sua baba, com os ossos quebrados. Apesar disso, não tem opção. Você continua confiando neles, na razão, na inexistente piedade deles. A dor da tortura não faz você perder a consciência e botar para fora. Sem mediação, os medos finais. Faz você implorar piedade, piedade principalmente para sua família. Como se pode pensar que é capaz de queimar testículos de alguém e lhe enfiar um parafuso no crânio? Pode ouvir os rogos para poupar sua família. Kiki implorava e pronto. O resto não conseguia avaliar. Como se pode pensar que suas preces não seriam, ao contrário, um modo de alimentar a fome, a vingança e a ferocidade deles? E aí, caralho.